Quando nós falamos das grandezas físicas, nós podemos separar essas grandezas em dois grandes grupos: as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Professor, qual é a diferença entre as duas? Uma grandeza escalar é quando simplesmente o valor é suficiente. Eu pergunto para você, quanto tempo você demora para chegar na realização? Professor, eu demoro 10 minutos. Então, 10 minutos é suficiente para entender o que está acontecendo. Você demora 10 minutos para chegar na realização. Quando eu pergunto para você, qual a sua massa? Ai, professor, a minha massa é 48 kg. Então, 48 kg é suficiente para entender a sua massa. Mas tem algumas grandezas em que simplesmente o valor não é suficiente para entender tudo o que está acontecendo. Vamos dar uma olhadinha no exemplo aqui. Então aqui eu tenho uma pessoinha e eu vou falar para essa pessoinha: ande 2 metros. Tá? Assim como nós temos 48 kg, 10 minutos, eu vou falar para ela: ande 2 metros. O que vai acontecer? Para onde vocês acham que ela vai? Ela tem uma infinidade de possibilidades. Ela pode vir para cá, 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 para cá, para cá. Então percebam que falta informação. E a pergunta que falta é para onde? Então geralmente quando essa pergunta para onde surge é porque eu tenho uma grandeza vetorial. A pessoinha vai me falar: professor, para onde eu vou andar? Então aí significa que 2 metros já não é suficiente. Falta informação. Então é daí que vem a grandeza vetorial. Todo vetor ele é composto por 3 componentes. Então ele precisa de um módulo, ele precisa de uma direção e ele precisa de um sentido. O nosso vetor, ele nada mais nada menos do que uma flechinha, uma seta, um pedacinho de seta que ele vai estar apontando para algum lugar, por exemplo, para cá. Então esse é o nosso vetor, que eu vou chamar ele de V. Ele tem um módulo, ele tem uma direção e ele tem um sentido. Então vamos ver o que significa cada uma dessas três e o que ela significa aqui no nosso vetor flechinha. O módulo é a intensidade, é um númerozinho. No caso, o nosso rapazinho aqui, ele vai andar 2 metros. E esse andar 2 metros é a intensidade, é o módulo, é quanto ele vai andar. No nosso vetor, ele é representado pelo tamanho da flechinha. Quanto maior, mais comprida a nossa flechinha, maior vai ser a intensidade, maior vai ser o módulo do vetor. A direção. Então, percebam que eu falei para esse carinha andar 2 metros e ele tem uma infinidade de possibilidades. Agora eu falo para ele: ande 2 metros na linha horizontal. Então, percebam que agora diminuiu muitas possibilidades, mas eu ainda não tenho 100% de certeza para onde ele vai andar, porque ele pode andar para cá, ele pode andar para cá, então ele pode vir para a direita ou para a esquerda. Então a direção fala para nós apenas qual a reta em que ele vai andar por cima. Essa é a direção. Andar 2 metros na direção horizontal. Então percebam que já estou fornecendo mais informação sobre essa grandeza que é o deslocamento. Direção horizontal. Essa direção, na minha flechinha, é representada pela reta em que ela está em cima. Então olha só, ela está em cima de uma reta que é infinita, né? Então essa reta infinita é a direção. Então ele só pode se mover na horizontal. Mas ainda falta uma informação que é quem? Que é o sentido do movimento. Agora eu vou falar para ele: ande 2 metros na direção horizontal para a direita. Então aí a gente sabe exatamente onde ele vai estar, que é nesse ponto aqui. Então, para a direita. Então agora eu tenho todo o meu deslocamento. 2 metros na horizontal para a direita. Se eu falasse para a direita, obviamente já estava implícito que era na horizontal. Então quando eu tenho sentido, eu já sei qual é a direção. Como que esse sentido é representado no meu vetor, na minha flechinha? Pela pontinha da flechinha aqui, né? Ele fala para mim qual o sentido. Se é para cá ou se é para baixo. Toda direção eu vou ter 2 sentidos, e aí sabendo o sentido eu sei exatamente o que está acontecendo. Esse é o nosso vetor, essas são as suas componentes, essas aqui são as informações e essa aqui é a representação da minha flechinha. Se eu colocasse só essa flechinha aqui e a gente soubesse o comprimento dela, já dava para saber qual que era o movimento,